sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Lucro USA, o podcast do empresário brasileiro na América. Eu sou a Gisele Lopes, eu estou com o Reginaldo Bastos, que é especialista em fazer a sua empresa crescer nos Estados Unidos, sua empresa lucrar. Hoje nós vamos falar sobre ser escravo na sua própria empresa. Isso acontece muito, né, Reginaldo? Isso acontece todos os dias e até os melhores se tornam escravos. Tudo Então, bem? tudo bem. Primeiro de tudo, né? Isso aí, Tudo tudo bem bem, com tudo bem, você? tudo bem. E o empreendedor brasileiro que está ligado aqui com a gente no canal também, um abraço para todo mundo aí. Então, nós vamos falar esse tema que é bem polêmico, né? Porque a mentalidade do brasileiro, às vezes, ainda não acompanha esse nível de raciocínio para o sentido que a gente está querendo trazer aqui. Mas você vai entender até o final que saber empreender de forma inteligente com uma liderança produtiva e engajada vai fazer toda a diferença para o seu negócio. Então, a gente vai falar sobre esse tema hoje, que vai ser bem interessante. Mas antes, Gisele, de começarmos, o que o empresário tem que fazer aqui no canal? Já curtam, porque eu sei que esse vídeo vai ajudar muito, mas se inscrevam no canal. Também você pode encontrar o Lucro USA no Spotify. Então, já clica lá, favorita, para chegar episódios novos já, Isso você aí. ser notificado, não perder nada. E Que aqui é o lugar. E é interessante, Gisele, porque é o seguinte, a gente está trazendo sempre conteúdos que vai ajudar a abrir a mente do empresário e Sim, também, às vezes, ferramentas que ele já pode aplicar no dia a dia dele e gerar resultado. Ou seja, você está tendo uma consultoria totalmente gratuita gratuita. Já e, vale o seu e já like. consegue aplicar no negócio e dar resultado. Então, isso que é o mais Exato. interessante. Então, fica com a gente, né? Acompanha, indica para os amigos, manda, ô, empresário, meu amigo, tal, aqui, ó, assiste esse vídeo que isso vai te ajudar. Então, esse é o intuito nosso aqui, sempre contribuir, poder ajudar a comunidade empreendedora brasileira. Exato. É isso aí. Para começar, o que é ser escravo da sua própria empresa nos Estados Unidos? Olha, é uma pergunta bem interessante, Gisele. Mas eu diria que a primeira parte dessa pergunta, ela tem a ver com a dificuldade de delegar. Hum, Então, o que que acontece? Quando eu sou escravo do meu negócio, é porque eu já tenho um gap aí. sim. Na verdade, eu tenho vários gaps, mas esse é o primeiro, é a dificuldade de delegar. E a Uhum. dificuldade de delegar existem alguns fatores dentro dessa questão, que é o seguinte: a mentalidade do empreendedor. Às vezes ele tem a crença de que é melhor eu fazer porque eu resolvo melhor, eu sou centralizador, eu não gosto que as pessoas botam a mão e façam, aí eu pego e faço do meu jeito. O que que acontece também? Ele entende que não é o momento para se contratar funcionário para fazer o que tem que ser feito. Uhum. Mas aí o que que acontece? Esse cara tá tão envolvido no negócio que ele fica escravo do negócio. E aí eu vou dar um exemplo aqui que é legal, que é o seguinte: eu tive um cliente que ele fez o seguinte: ele tinha um processo para resolver na empresa, aonde ele precisava de dar entrada no sistema durante aquele dia. Ele não podia fazer outro, porque tinha a ver com Sim. controle de estoque. Aham. E aí o que que acontece? Quando deu o horário de ir embora, ainda estava lá com o serviço a ser feito. E ele estava lá fazendo. Eu falei, pô, ele não vai embora? Aí os funcionários dizendo, olha, eu tô indo embora, tô indo embora, tô indo embora. Todo mundo foi embora no seu tempo. O Uhum. dono ficou lá até 10 horas da noite fazendo aquilo. E aí eu disse assim, caramba, olha isso. Tá complicado aqui, porque ele não delegou essa função ainda. E ele Uhum. não confia em ninguém para fazer aquilo. E ele fica escravo do negócio, fazendo o trabalho acontecer até tarde da noite. Sim. E enquanto, se ele joga isso na mão de um funcionário, já teria feito mais cedo, talvez, ou teria uma pessoa dedicada só para fazer aquilo, se exige muito tempo de atenção naquilo. Mas o fator é que ele começou mais cedo que o funcionário, Uhum. passou o dia todo de trabalho, ele continuou fazendo, entrou à noite, ele foi até 10 horas da noite fazendo aquilo que ele poderia ter delegado, sendo que era uma função que qualquer um pode fazer, que é pegar um Sim. relatório e digitar no sistema. Sim. Então eu falei, cara, isso aí tá errado. Um outro fator que eu conheço de um outro conhecido meu, que ele tem dificuldade de delegar, ele faz tudo também. Só que ele tem dificuldade de mexer com as finanças, ele tem dificuldade de mexer com a parte de inventário, ele gosta muito da parte de venda, ele fala muito com os clientes e vende e tal. Só que ele não quer contratar ninguém para fazer aqueles trabalhos,
não quer ter uma equipe trabalhando ao redor daqueles processos, mas ele também não faz. Ou seja, e quando ele tem pedidos grandes, ele tem problema no prazo de entrega. Porque depois ele é obrigado a entrar no Sim. processo para fazer acontecer, mas ele fica escravo daquilo, ou seja, fica naquela vai e volta, vai e volta. Então, o que acontece muito com o empreendedor é que se ele não tiver essa mentalidade aberta para poder deixar de ser escravo do próprio negócio, ele nunca vai entender que ele tem a necessidade de desenvolver uma habilidade que a gente chama de delegação eficaz. Delegar, descentralizar aquilo que eu faço, passar o conhecimento, que aí entra num fator que eu ensino para o empreendedor, que ele tem um papel de educador. Ele precisa criar métodos de ensino dentro da empresa dele para treinar os funcionários a fazer aquilo que ele sabe fazer. Sim. Então, porque assim, o empresário ele precisa estar na cabeça do negócio, gerindo de forma inteligente o negócio. Sim. Se ele ficar na operação, ele não consegue ver tudo, ele não consegue ter tempo, e sem contar que ele tem um desgaste físico, mental e emocional nisso tudo. Ele não vai conseguir pensar em estratégias de forma inteligente. Ele vai querer resolver apagar o fogo. E aí onde a gente entra naquele fator que muitos empresários vivem de apagar fogo. Aí tem Sim, gente que verdade. já ouvi muito essa expressão, eu tô vendendo almoço para comer a janta. Porque é isso, o camarada tá ali dentro trabalhando e não consegue enxergar essa necessidade de delegar de forma eficaz, de descentralizar aquilo, de ser um cara mais flexível, no sentido, olha, realmente a gente errou, mas vamos lá, vamos consertar junto, vamos criar um processo melhor, vou te ensinar, senta aqui que você vai aprender a fazer isso, vou passar essa oportunidade para você, esse conhecimento, essa ferramenta, e você vai cuidar disso. Ele tem dificuldade de fazer isso. Ele tem dificuldade de descentralizar. Ele acha que ele fazendo vai economizar, vai fazer melhor, vai entregar melhor. Só que isso não acontece. Pelo contrário, ele tem que entender que ele está se desgastando e também levando mais tempo para realizar aquilo e perdendo a oportunidade de estar aberto a fechar novos negócios. Porque ele está Sim. gastando esse tempo dele fazendo operação, né? Qual o Então, perigo do empresário brasileiro, né? Ele cometer esse erro? quando ele comete o erro de querer fazer tudo sozinho, não pensar em delegar e ficar escravo do seu negócio, aí ele entra num risco muito grande, que acho que muitos já ouviram falar disso, de burnout. Burnout. E ele entrar nessa síndrome de burnout, que é uma estafa exagerada do sistema nervoso central, onde esse camarada não consegue mais pensar direito, não consegue trabalhar, começa a ter crise de pânico, coisa do tipo. E aí ele traz um problema para a saúde dele. Sim. Então, e aí o que eu falo? Se eu sou equipe, faço parte do grupo dos Escravos Unidos, e trabalho demais a esse ponto de me desgastar tanto, o que adianta eu ficar trabalhando tanto? Chega uma hora que eu tenho que parar para cuidar da minha saúde. Não vai entrar dinheiro também. Sim. Você entende? Então é mais fácil a gente utilizar a sabedoria, os recursos que a gente tem, para aplicar de forma inteligente, para que eu possa ter condições mentais, psicológicas, de saúde, para poder fazer esse negócio crescer e fazer com que essa empresa também seja um guarda-chuva, né? Sim. Para ajudar outras famílias que vão estar trabalhando comigo ali. E no fim, todo mundo ganha numa relação dessa. E eu consigo ter mais qualidade de vida. Mas tem empreendedor que quer fazer tudo. Só que ele vai ter um burnout. Eu, por exemplo, conversei com vários empresários aqui, outros que chegaram do Brasil, que me disseram, olha, eu vim para os Estados Unidos porque eu tive um burnout lá, eu não consegui trabalhar mais, eu tô aqui querendo recomeçar a vida e tal, não sei o que eu vou fazer ainda, mas estou descansando, esse ano é sabático, vou descansar e relaxar. Mas essa questão acontece, né? E todos nós temos os nossos padrões. E mais cedo ou mais tarde, se você entra nessa vibe de querer resolver tudo sozinho, vai chegar uma hora que você vai ter um problema. Né? Verdade. Muitas vezes o empresário vem para cá para isso, para ter, né, a calmaria, e chega aqui ele entra num ritmo Então, louco de é novo. porque o que acontece? Ele, com essa diferença do dólar que a gente tem, aí ele começa a perceber que ele tá gastando muito dinheiro aqui. Sim. Gastando dinheiro e, poxa, eu preciso montar um negócio, preciso ganhar dinheiro agora. E aí ele vai e investe no negócio. Só que ele quer investir pouco para experimentar. Às vezes ele não tem certeza daquele mercado e tal. E aí ele começa a trabalhar dessa forma centralizada, e aí ele começa a ter alguns resultados. E começa, puxa,
tá crescendo, mas eu ainda não quero largar, porque tal, eu não confio e tal, e não tem essa habilidade para delegar, para treinar gente. E aí Sim. ele vai entrar nesse mesmo problema que ele tinha no Brasil. Agora, olha só que interessante. Nós estamos falando aqui de um padrão comportamental, porque se ele Uhum. teve isso no Brasil, é porque ele ainda tem habilidades que ele não desenvolveu, que é Exato. delegar, que é Uhum. descentralizar, que é saber treinar, que é saber promover, motivar a equipe e tal. Ele não desenvolveu essas habilidades. Aí ele teve esse problema lá no Brasil, veio para cá achando que ele vai curar. Legal, ele vai Uhum. ter esse prazo de descanso, né, de descanso mental, mas quando ele voltar a fazer um negócio aqui, ele vai entrar no mesmo ciclo, porque é um Sim, padrão comportamental que ele tem. E ele sim. precisa quebrar essas crenças que estão em volta dessa mentalidade para ele poder dar o passo de um líder de Uhum. sucesso, né? Para delegar, motivar, treinar pessoas. E aí é onde entra, né, o meu conhecimento para ajudar muito empreendedor, que eu tenho ajudado aqui. É justamente desenvolver essa mentalidade. Cara, como é que eu consigo delegar melhor? Poxa, Uhum. vamos aprender sobre comportamento, sobre perfis comportamentais, como é que cada um funciona, dar feedback. Sim. O atendimento que você dá para o seu funcionário é totalmente personalizado, não é generalista, você não pode ser assim. Então a gente ensina o cara a dar feedback, ensina ele a fazer a leitura de comportamento de cada funcionário, ensina ele a enxergar qual é o momento certo de fazer uma promoção e quem são essas pessoas, esses candidatos a ser promovido na empresa para se tornar um líder de estratégico dentro da minha empresa. Uhum. Então, é isso que a gente ajuda o empreendedor fazer, a desenvolver o seu time de sucesso. Porque sem o time, ele vai continuar sendo escravo do negócio. Uhum. E a ideia de um empreendedor, qualquer empreendedor aqui, é sair dessa mentalidade de querer se desgastar para poder ter um negócio que realmente gere resultado e sem desgaste físico, emocional e coisa do tipo. Sim, qual o melhor momento para fazer isso? O melhor momento, Gisele, na verdade, assim, não existe um melhor momento. Aham. O melhor momento é começar do começo já fazendo do jeito certo, Logo no início. logo no início. Então, se Uhum. você tem condição para iniciar um negócio e tem dinheiro para investir um pouco no começo, você já tem que começar com as pessoas certas, Uhum. né? Porque se ele quer experimentar, vou experimentar o mercado. Tem que lembrar que é o seguinte, é um desgaste emocional, físico, mental Sim. muito grande no começo, qualquer tipo de negócio, principalmente numa terra estrangeira. Uhum. E, e se ele tem as pessoas que já estão adaptadas aqui, essa cultura, já conseguem enxergar como funciona o mercado, ele vai ter muitos ganhos, porque essas pessoas já vão vir com a bagagem que vai poder auxiliar ele no negócio dele. Sim. Enquanto ele vai apanhar sozinho no começo. Uhum. E se ele quer ir logo para o resultado, ele tem que pensar já em formar a equipe. Agora, é Sim. lógico, se o empreendedor chegou aqui, ou às vezes nem é empreendedor, mas conseguiu um dinheirinho trabalhando aqui na América, ralou bastante, quer empreender, ele tem que entender que ele precisa passar dessa fase. Ele vai começar já uma empresa já pensando no desenvolvimento de equipes. E aí, qual é o detalhe? Que habilidade que me falta hoje para eu ter uma equipe de alta performance dentro da empresa? Uhum. E às vezes a gente esbarra num fator que é a comunicação. Comunicação, o indivíduo não consegue passar aquela ideia, aquela mensagem para o seu funcionário para que ele possa realmente executar aquilo que eu espero que ele execute. Sim. E ao mesmo tempo tem uma dificuldade com delegar. Por exemplo, eu conheço pessoas aqui nos Estados Unidos, que eu já conversei com elas, e eu falei: "Cara, por que que você tá 4 anos nesse setor e não se tornou ainda um chefe?" Ele falou: "Cara, eu não você quer pedir pra mim, você pode pedir o que você quiser pra eu fazer, eu faço, mas não me pede pra mandar em gente, eu não gosto de mandar em gente." Aí eu falei: "Caramba, e o cara tem tudo pra ser um líder dentro da empresa, porque ele já tem muito tempo de conhecimento, ele já domina todas as áreas da empresa, mas ele não gosta de mandar em gente." Uhum. E aí, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver Sim. na pessoa. Por quê? Qual é o trauma que tem por trás disso? Como é que a gente resolve isso? Que crença limitante que faz com que esse indivíduo não cresça profissionalmente? Então a gente vai percebendo que isso não é só de funcionário que eu estou dizendo de empresário também. Às vezes a gente tem travas que nos limitam, a gente precisa descobrir isso. E aí, através de um trabalho com um profissional, que é o meu caso, que eu entro na empresa, eu Uhum. não só ajudo na parte de processo, na parte de gestão, mas eu ajudo também nesse processo de autodescoberta, de saber quem eu sou, por que que eu funciono assim, por que que o outro funciona daquele jeito, Uhum. como é que eu faço para poder potencializar o fator humano para chegar a ter mais resultado. E falando a verdade, Gisele, não adianta eu ter dinheiro ou recursos
se eu não tiver um capital intelectual bem empregado no meu Uhum. negócio. Eu preciso Sim, ter gente boa para trabalhar, porque são sim. as pessoas que utilizam os recursos para fazer as coisas acontecerem. Não adianta eu ter recursos, eles não vão fazer as coisas sozinhos. Então, uma coisa que eu falo muito para o empresário, que é você precisa se entender como você funciona, como entender os seus funcionários, como fazer com que todo esse grupo de pessoas tenha o máximo de potencial ativado para que a gente possa atingir o resultado que a gente quer. Uhum. E aí entra essa quebra de paradigma de crença limitante. Por que que eu quero funcionar sozinho? Por que que eu quero ser escravo do meu negócio? Por que que eu ainda sou escravo do meu negócio? São perguntas que eu tenho que me fazer para saber por que que eu estou desse jeito. Uhum. É muito fácil fazer isso. Você pega um ano para trás, faz uma linha do tempo e fala quanto eu cresci, quanto empresa e quanto em resultados e também na minha forma de ser o ser humano melhor. O quanto eu cresci de um ano para cá. Você faz um paralelo disso aí, você vai ver se você está se desenvolvendo ou não. Se você percebe que continua com os mesmos resultados, então é porque você ainda não adquiriu as habilidades que precisa para você dar o próximo passo. Uhum. E a habilidade de delegar, de saber ler o ser humano, de saber se avaliar e entender a si próprio para poder colocar as suas ideias de forma mais eficaz no negócio e atingir melhores resultados com pessoas através dos recursos todos que você tem, são habilidades treináveis também. Sim. E a gente precisa. Aí você fez a pergunta, né? Qual é o melhor momento para eu fazer isso? É nesse Uhum. momento onde eu falo assim, poxa, eu preciso crescer, tô sentindo que preciso crescer, tenho recurso, Sim. tenho tempo, legal, agora é hora de contratar um profissional para me ajudar nesse sentido Uhum. e ajudar eu a enxergar melhor aonde eu posso chegar, aonde eu posso desenvolver áreas do meu negócio e também da minha pessoa enquanto empreendedor, para que eu possa ser melhor, servir melhor ao meu time, para que eles possam produzir mais e assim eu atingir mais resultados. Uhum. Esse é um ponto interessante. E como eu monto uma equipe se eu não tenho dinheiro sobrando? Olha, o primeiro passo, eu acredito, que é o seguinte: eu não tenho recursos. Eh, eu acho que a melhor forma de você aprender a gerir, mesmo não tendo recursos, é através do conhecimento. E o conhecimento ele é adquirido de forma muito barata. Às vezes eu não tenho tempo para ir para uma faculdade, sentar numa sala de treinamento, Uhum. receber um consultor na minha empresa, eu não estou nesse nível ainda. Sim. Mas eu posso adquirir livros, por exemplo. E aí eu diria assim, um livro-chave para qualquer empreendedor hoje, eu nem tinha pensado nisso, mas agora eu lembrei, é o seguinte, o livro chamado Como Influenciar Pessoas, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim, E sim. aí, com esse livro, você tem uma janela gigante aberta para você entender o ser humano e saber como que as pessoas funcionam e como motivar, engajar a sua equipe. O mínimo que eu tenho de recursos humanos, eu já consigo fazer eles produzir muito mais do que eles podem Uhum. produzir. E eu mesmo, então, tipo, conquistar mais clientes e tal. Tudo Sim. através de um conhecimento que adquire por um livro. Quanto custa um livro Uhum. desse? Talvez, eu não sei, aqui nos Estados Unidos, eu comprei o meu no Brasil. Na época eu paguei acho que R$ 30. Eu não sei quanto custa aqui, mas aqui uns US$ 15, então, uns US$ 15. Então é muito barato para você adquirir o conhecimento hoje. Só não adquire Sim. conhecimento quem não quer mesmo, Aham. né? E outra, tem a internet. Você entra aqui no YouTube, por exemplo, tá cheio de vídeos de gente falando sobre livros, falando sobre conhecimento, sobre gestão de empresas, sobre ferramentas, Sim. sobre um monte de coisa que a gente pode buscar de forma gratuita, que envolve simplesmente o tempo da pessoa sentar e falar, poxa, deixa eu aprender um pouco mais sobre isso. Quero aprender sobre vendas. Então, são coisas que a gente precisa buscar conhecimento para aplicar no meu negócio. E aí, Uhum. quando a gente fala de parar de ser escravo, é parar de ser escravo de uma forma inteligente. Eu preciso parar para estudar, desenvolver o meu intelecto, Sim. minha capacidade emocional de lidar com os problemas, a minha forma de enxergar as coisas, a mentalidade, para que eu possa entender quais são os recursos disponíveis e como eu aplico eles de forma inteligente no meu negócio. Uhum. E aí que entra essa questão, o fator de desenvolvimento, o autodesenvolvimento, né? Sim. Então, eu acho que o melhor momento, então, para qualquer empreendedor falar assim, poxa, como é que eu posso montar um time sem ter recurso? Uhum. Através desses conhecimentos que estão disponíveis gratuitamente. Mas aí entra um outro fator.
poxa, muita gente já falou isso para mim, Reginaldo, mas eu não sei nem por onde começar. Eu tenho um pré-requisito, como é que eu faço para buscar esses conhecimentos? A questão é só você buscar por tema. Como que eu Hum, influencio mais pessoas? sim. Tem um monte de ferramenta para isso, livros, como eu citei Aham. aqui, tem a internet, tem o YouTube. Como é que eu faço para vender mais? Tem um monte de ferramenta. Aí você pesquisa por tema e você vai encontrando as informações que precisa. Eu diria assim que uns 20 anos atrás, Uhum. você dependeria muito mais de um banco de faculdade para você aprender. Sim, sim, verdade. Hoje, você não depende mais disso. A faculdade, ela já perdeu espaço para o mercado digital, para o conhecimento estar tá na nuvem, né? Você Uhum. busca isso de forma muito rápida e muito eficiente. Está tudo na internet disponível, está nos livros também. Então, eu diria que ah, o momento que ele precisa entender que ele precisa adquirir mais conhecimento é quando ele faz essa avaliação e fala assim: Poxa, eu não mudei muito do ano passado para cá. Uhum. Então, tá na hora de eu gerar uma mudança significativa. E aí, essa conscientização que faz com que ele, dê um próximo passo, de buscar conhecimento, de delegar de forma mais eficaz, de Sim, começar a sim. aprender sobre isso, como eu posso sair daquela escravidão do meu negócio para realmente ser um gestor, para ser realmente um líder. É um Exato. outro papel que você tem que executar, Uhum. né. Então é isso que eu acho que o momento ideal é esse aí. Sim. E existe alguma situação que contratar pessoas e formar líderes não é Uhum. bom? Sim, existe. Por exemplo, se eu sou um, um empreendedor que eu sou muito enérgico, eu gosto de delegar demais, gosto de mandar e tal, tal, tal. E aí eu quero Uhum. contratar um outro gestor para uma área da empresa e eu contratei esse líder e ele é tão duro quanto eu. Hum. Ou seja, vão ser dois caras duros, batendo de frente com seus funcionários, com seus Uhum. clientes, e os dois, quando eles vão conversar sobre ideias, eles vão debater também. Sim. Então, assim, nesse momento você vai ter momentos de embate dentro da empresa. Então, se Uhum. você não gosta desses embates, assim, é que tem aquela, é uma linha tênue ali naquela questão, por exemplo, se esse debate ele for para edificar, beleza, a gente vai crescer com ele. Sim. Mas se for um embate só para desmoralizar, para derrubar, desmotivar o outro, Guerra de ego, é, guerra né? de ego. Aí não faz sentido nenhum. Então, vai ser totalmente desfavorável esse Uhum. tipo de aplicação, né? De ter um líder lá na empresa. Sim. E tem outro fator também. Quando eu sou muito, por exemplo, pacífico demais, muito manso e tal, sou de boa e tal, e eu coloco um líder que é um pouco mais forte Uhum. no meu negócio, ele pode ser que ele vai ter muitos embates comigo e ele vai me colocar para baixo porque ele enxerga de uma forma diferente os negócios da Sim. empresa. E então, nesse momento, vai ser desconfortável para o empreendedor. Então, entender esses fatores de questão de comportamento é muito importante, porque eu posso me motivar ou eu posso ficar muito estressado, Sim, dependendo de sim. quem que eu coloco para liderar. Então, assim, colocar líderes na empresa sempre vai ser um risco quando eu não tenho o conhecimento necessário para fazer isso. Uhum. Então, se eu colocar, o líder errado, por exemplo, um líder muito pacífico, vai dar errado. Se eu colocar um líder muito duro, vai dar errado. Sim. Não tem uma fórmula que vai dar certo 100%. Porém, eu, como empreendedor, eu preciso ter esse conhecimento para saber ler isso. Uhum. E aí é onde que eu falo, eu entro na empresa, ajudo o camarada a organizar a empresa, mas eu também ajudo ele a entender essa questão dos fatores humanos e entender como desenvolver o potencial da sua equipe, o próprio potencial dele para que ele possa enxergar isso. Esse conhecimento ele leva para a vida dele inteira. Ele consegue Exato. aplicar na vida pessoal, ele Uhum. consegue aplicar nos negócios, consegue aplicar na liderança do negócio dele. Então, o que que ele precisa de fato? Entender que ele precisa desse conhecimento. Ele precisa dessas ferramentas na Sim. mão dele. E uma vez que ele tem o poder disso, ele consegue aplicar da melhor forma possível, porque as ferramentas ela não tem uma receita de bolo para você aplicar, Uhum. mas elas são ferramentas que eu consigo analisar o quadro. Analisei o quadro, puxa, eu posso pegar aquela ferramenta que o Reginaldo me ensinou e Sim. aplicar nesse momento. Puxa, agora esse momento é aquilo que o Reginaldo tinha me falado na consultoria. Ele falou para mim isso aqui e tal. Eu consigo pegar aquela outra ferramenta que ele me ensinou e colocar no negócio e ele consegue sair daquele problema. Então você Uhum. percebe que às vezes o empreendedor ele tá no modelo escravidão do negócio Sim. por falta de conhecimento.
Então, quando ele adquire o conhecimento, ele, poxa, agora eu tenho a chave para virar aqui. Eu Uhum. posso mudar de patamar. Então, se ele está no momento de escravidão, ele precisa entender que existem ferramentas que faz ele sair dessa escravidão. Sim. Só que ele precisa estar consciente de que ele precisa fazer essa mudança. Caso contrário, ele vai ser um escravo do negócio dele. E eu já conversei com vários empreendedores pequenos aqui nos Estados Unidos que eles falam muito assim: Reginaldo, eu não sei como eu vou fazer agora, porque é o seguinte, eu já tô 20 anos nesse mercado, eu vivo. Eu falei com um cara outro dia que ele tem um negócio de instalação de piso, Sim. que eles chamam de tile aqui, né? Uhum. Eu trabalhei muitos anos, hoje eu tô com a minha coluna toda lascada, meu joelho tá ruim e tal, e eu vou morrer meu negócio. Eu falei, cara, como morrer o negócio? Você pode contratar gente. Você Uhum. tem como colocar gente, treinar, do jeito que você faz a sua instalação bem feita, você pode passar esse conhecimento para o outro. Sim. Você pode também, por exemplo, montar um curso para ensinar novos pequenos empreendedores que chegam e querem trabalhar nessa área. Você pode criar um curso para ensinar essas pessoas a criar o seu próprio negócio na área de instalação de piso. Uhum. Então, são diversas formas que ele pode utilizar esse conhecimento dele para continuar tendo resultado. E muitos deles falam assim: não, eu não sei mais como fazer, eu vou parar com isso porque eu estou muito velho, eu não aguento mais fazer esse trabalho, tem que fazer outra Uhum. coisa. Aí o que, que ele faz? Ele deixa aquele negócio dele de lado e agora ele começa a ser empregado de outra pessoa. Olha Isso isso. acontece Ele dá um muito. passo atrás gigante na vida dele, Aham. entende? Então, tipo, são esses fatores que a gente fala que se ele tiver essa ideia. Porque quando a gente fala de consultoria ou de um coach de negócio, as pessoas ainda têm aquele estigma: não, mas é muito caro, não é pra mim, não sei o quê. Isso Uhum. talvez não me ajuda. Eu falo pra você, Gisele, ajuda a todos, todos, inclusive na Sim. vida pessoal, profissional e de negócio, tudo isso vai ajudar, porque a gente precisa sempre desse fator do olhar de fora, profissional, Exato. que ajuda a gente a pensar melhor e Aham. encontrar os nossos recursos internos, botar pra fora e alinhar isso com o novo conhecimento que essa pessoa tá me passando Sim. e fazer um plano diferente e falar: "Puxa, agora eu consigo realmente", e não era tão difícil. Só que a pressão do momento, a perda de recursos e o tempo vai passando e a gente vai minguando na carreira, quando Uhum. esse empreendedor chega nesse patamar que ele sempre foi escravo e começa a ver que ele não pode mais fazer, ele entende que ou o negócio morre ou continua. Mas para continuar, o que que ele precisa? Um fator motivador. E esse fator Sim. motivador é encontrar a sua essência, encontrar como é que ele pode utilizar esse conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos da sua experiência, Uhum. como é que esse coach ou esse consultor pode ajudar ele a planejar isso. Então, é um momento de transição, ou seja, a gente não pode parar nunca, né? A gente tem que continuar Sim. produzindo e gerando recursos para a nossa vida, para quem está ao nosso redor e assim por diante. Então, de forma prática, por onde começar essa descentralização? A descentralização é quando ele percebe que ele está muito cansado. Tô muito Uhum. cansado. Olha, cheguei em casa, saí de casa de madrugada, cheguei em casa à noite, não Uhum. tive tempo para comer direito, não tenho visto minha família, não tenho passado tempo com meus filhos. Esse, Sim. esse é o momento dele falar assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso deixar. Eu não quero mais fazer parte daquele grupo de empreendedores dos Escravos Unidos. Eu Uhum. quero, eu quero ser um empreendedor de sucesso. Eu quero ter uma equipe trabalhando sobre o meu comando. Eu quero ter uma empresa funcionando sem tanta minha intervenção o tempo todo na operação. E aí eu ter qualidade de vida, poder empreender em outras áreas, poder encontrar novos recursos para melhorar o meu trabalho, modernizar, trazer mais tecnologia para o meu negócio e assim por Uhum. diante. Então eu diria que é esse momento, quando ele percebe que ele está esgotado, que ele já está perto de uma síndrome de burnout, e aí ele Uhum. percebe, poxa, está na hora de parar. O que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Às vezes, os problemas estão tão ali ativos na vida dele, que ele não consegue enxergar isso. E aí, às vezes, precisa Sim. dessa consultoria, né? Sim. Poxa, eu queria conversar, por exemplo, com o Reginaldo para saber em que Uhum. fase que eu estou. Deixa eu ligar para ele, deixa eu ver se eu consigo ver essa situação. Será que eu estou no momento de fazer essa transição? Sim. Quais são os papéis que eu preciso executar na minha empresa para eu deixar de ser escravo e ter uma empresa que roda de forma efetiva? Às vezes, uma conversa vai ajudar ele a ter uma visão diferente, né? E trazer ele para a realidade e falar, cara, o tempo está passando. Você vai Sim. ficar velho, você não vai dar conta mais de fazer esse trabalho. Você quer realmente
deixar o seu negócio morrer? Ou você quer que continue esse negócio? Vamos criar novas ideias, Sim. vamos melhorar isso. Como é que você pode trabalhar nisso para poder continuar tendo resultado? Então, essa visão de fora contribui muito para que ele possa crescer, né? Exato. E se você chegou ao final desse episódio, Oh, vamos... já chegou no final? Já chegamos ao Ei, final, acabaram a aqui as Gisele nossas aqui é marcação perguntas. cerrada, não pode passar um minuto, hein? Mas se você chegou ao final desse episódio, você pode colocar aí a palavra pra gente saber que você chegou. Descentralizar. Descentralizar, a palavra-chave, hein? Não vamos mais ser escravos do nosso próprio negócio. Uhum. Vamos descentralizar. Escreve aqui embaixo e eu espero que tenha te ajudado esse episódio, né, Ginaldo? Também espero, né? A minha ajudou. A minha ajudou muito, Aham. muito. E aí a gente se vê no próximo episódio, então, né? Trazer mais conteúdo de Exatamente. sucesso, empreendedor que tá aí com a gente, né? Fica Não acompanhando. esquece de dar o like nesse vídeo, Não né? pode. E compartilhar. E comente. E também, né, Gisele, acho que é bom deixar aqui para eles comentarem coisas do tipo, ô, Reginaldo, você falou isso aqui importante, tal, tal, tal. Será que você não pode falar melhor desse outro tema aqui, de repente, dentro dessa questão? Pode surgir ideias pra gente, deixar sugestões Sugestões para de novos temas, né? de temas. Para os que a gente próximos episódios. Pode trazer, se a gente não souber, a gente traz alguém para falar sobre esse tema, e aí a gente vai tentando ajudar todo empreendedor que está aqui com a gente. Exatamente. Muito isso aí. obrigada por ter ficado até o final desse episódio com a gente. Obrigado e Até o até a próxima. próximo. Tchau, tchau. Tchau.